Olá, bem-vindos ao vídeo 13 e 17 da playlist Distribuição e Probabilidades usando o R Commander. Esse é o vídeo Distribuição TD-Student, segunda parte. Nesse vídeo, veremos como obter as quantis da distribuição normal, como construir um gráfico da distribuição normal a partir dos quantis e como obter uma amostra da distribuição TD-Student. Eu recomendo assistir o vídeo 1 da playlist, revisão sobre variáveis aleatórias, caso ainda não tenham visto. E recomendo fortemente assistir ao vídeo 12 da playlist, que mostrou as características da distribuição TD-Student, antes de continuar assistindo esse vídeo. Então, lembrando que nós estamos trabalhando aqui, você está trabalhando uma variável contínua e que considera a possibilidade de modelar essa variável através da distribuição TD-Student. Nós vamos obter os quantis da distribuição TD-Student. O que é isso? Bom, você fornece uma probabilidade acumulada e o R Commander obtém o valor da variável mais próximo com algumas condições. Para variáveis aleatórias discretas, esse processo é aproximado, porque às vezes você não tem um valor que corresponde exatamente à probabilidade acumulada. Para variáveis aleatórias contínuas, como o caso da TD-Student, como o caso da normal, da exponencial, da uniforme, você tem uma correspondência exata e pode obter o quantio diretamente. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui no R Commander. A gente vem aqui em distribuições contínuas e temos aqui distribuição T. Pessoal, veja aqui interessante que aqui apareceu uma quinta opção, que é uma opção que entrou, fez parte, foi carregada com uma plugin do R Commander, que é esse plugin HH, que dá as fontes um pouco maiores para vocês enxergarem aqui na janela RScript e janela Output. Talvez na versão do R Commander que vocês trabalham não apareça essa opção, porque ela só é carregada com esse plugin que eu utilizei aqui. E esse plugin, essa parte também nós não vamos nos preocupar agora, porque isso é só preferência estatística. Nós vamos nos preocupar com essas outras 4 opções aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, quantis da distribuição T. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que fornecer uma lista com probabilidades. Qualquer valor entre 0 e 1. E se tiver valores fracionários, tem que ser separados por ponto, que é o separador de decimais aqui no R Commander. Bom, vamos usar o que a gente usou nos vídeos anteriores. A gente vai usar 0,05, 5%, 0,1 e 0,2. Graus de liberdade. No vídeo anterior a gente utilizou 4 graus de liberdade. Então, vamos fazer como a gente fez lá no vídeo 12. Grau inferior. O que significa isso? O R Commander retornará o valor da variável tal que a probabilidade acumulada até o valor seja igual à probabilidade fornecida. E cauda superior, ele vai retornar o valor da variável tal que a probabilidade acumulada acima do valor da variável seja igual à probabilidade fornecida ali nesse campo aqui das probabilidades. Nós faremos os dois, mas vamos começar com a cauda inferior. Veja. Então, o que a gente tem? Para 0,05, 5%, o valor de TD-Student para 4 graus de liberdade é menos 2,13. Para 0,1, 10% de probabilidade acumulada, né? O valor de TD-Student para 4 graus de liberdade, menos 1,533. Para probabilidade acumulada de 20%, 0,2, para 4 graus de liberdade, a estatística T, o quantio, é menos 0,94. Certo? Veja, é muito bom com as variáveis contínuas, a gente pega o valor do quantio da variável exato. Agora, esses valores seriam diferentes se o número de graus de liberdade fosse diferente. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Veja, se a gente fizer um gráfico da distribuição T com 4 graus de liberdade, nós vamos ver como exato o valor que a gente está vendo aqui. Tá? A gente pode chegar aqui em distribuição T, gráfico da distribuição T, colocar lá 4 graus de liberdade, gráfico da função de densidade, gráfico da função de densidade, e a partir daí, pessoal, a gente consegue ver o seguinte. Eu posso pedir para ele agora para colocar os quantis. E eu quero colocar aqui na região de 0 até 0,05. Eu venho aqui e estabeleço, ponho cor vermelha ou azul, a cor que eu me interessar.
Se vocês clicarem aqui, pessoal, vão ver que o R dá exatamente o valor acumulado, né? O valor aqui 0,05, ele dá exatamente o valor do quantio que a gente pediu. Certo? Podemos fazer o mesmo procedimento para as outras probabilidades. Certo? Não esqueçam, vejam ali ó, que foi exatamente o valor que foi obtido com a função de quantias. Todos os procedimentos que vocês fazem nos menus ficam registrados na janela RScript, você pode salvar depois para utilização posterior. Esse gráfico aqui, não esqueçam, o gráfico, ele pode ser salvo ou copiado para utilização posterior. Cada vez que o R ele cria um novo gráfico, ele apaga o anterior. Então é importante que você salve o gráfico ou copie para evitar problemas futuros. Vamos ver agora na cauda superior. Se a gente chegar aqui, distribuições contínuas, distribuição T, vamos ali, quantiza a distribuição T, agora na cauda superior, olha os resultados para onde vão agora. Veja, eles só trocaram de sinal, porque devido à simetria, tem que ser igual em módulo. Veja, se tem 5 acumulado até 5, se tem acumulado na parte superior só 5%, os valores têm que ser iguais em módulo, só troca o sinal. Está acumulado na cauda inferior, fica negativo, na cauda superior fica positivo. Nós podemos mostrar isso no gráfico, o mesmo gráfico que a gente fez ainda há pouco. Agora para a cauda superior. A gente vai lá e vai fazer o seguinte, só temos que tomar alguns cuidados, certo? O que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer mais de 0 até 0,05, eu vou fazer do complementar, de 0,95 até 1. E essa distância vai ser uma distância de 0,05, 5%. Então, se eu apertar o botão aqui, vocês vão ver que praticamente houve um rebatimento da figura para o outro lado. O quantio, que era menos 12,13, agora ficou 12,13 positivo. Certo? Mas tirando isso, o valor em módulo é o mesmo. Certo? Novamente, para 4 graus de liberdade. Se você trocar o número de graus de liberdade, vai trocar tudo. Certo? Bom, podemos fazer esse procedimento para as outras probabilidades que forem do nosso interesse. Agora vamos finalmente fazer a amostragem da distribuição T. Certo? Então a gente vem aqui, a amostragem da distribuição T. Nesse vídeo, como no vídeo 3 para binomial, como no 5 para Poisson, como no 7 para uniforme, no 9 para exponencial e no 11 para normal, nós vamos retirar uma amostra aleatória com distribuição T para uso posterior, sei lá, para testar um algoritmo, para testar alguma coisa. Nós vamos criar um conjunto com apenas uma variável e quantos casos sejam necessários, para que depois a gente possa até fazer uma análise exploratória de dados. Então a gente vem aqui, pessoal, e aparece o seguinte, definir o nome do conjunto de dados. Esse nome nós podemos escolher ou podemos aceitar o nome que está definido aqui. Graus de liberdade. Vamos utilizar 4 para manter a coerência com os casos anteriores. Tamanho de amostra. Número de linhas. O padrão é 1. Nós vamos trocar para 1000, como a gente fez nos vídeos 3, 5, 7, 9 e 11. E o número de observações colunas, o padrão é 100. Nós vamos trocar para 1, porque a gente quer uma coluna, apenas uma variável. Nesse ponto aqui, nós não vamos adicionar nada ao conjunto de dados e a gente vai dar um OK aqui e podemos ver o conjunto de dados. Então, a gente tem aqui 1000 observações. Reparem que tem valores positivos, valores negativos, que estão seguindo a distribuição T-Student com 4 graus de liberdade. Agora, vamos só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Essa aqui é a distribuição teórica com 4 graus de liberdade. Estão vendo aqui a densidade? Aqui até em torno de 0,3, por aí. Então, o que você espera? Se nós tiramos uma amostra com esse tipo de comportamento, distribuição T-Student, você vai esperar que a densidade dela, no eixo vertical aqui, seja semelhante, certo? Em torno de 0,3. Vamos ver se isso acontece. Por quê? Eu vou pedir para fazer um histograma da minha amostra, certo? Vou pedir para fazer um histograma. Antes disso ainda, pessoal, não esqueçam que esse conjunto de dados pode ser salvo. Você vem aqui em conjunto de dados ativo e pode salvar esse conjunto de dados para futura utilização. Mas agora eu quero fazer um histograma disso aqui. Quero fazer um histograma e ver como é que ficou a distribuição. Então,
Então, só tenho uma variável, OBS, e eu vou fazer um gráfico das densidades. O que é isso? Porque tem 3 opções para colocar na escala do eixo. Contagem de frequência, percentagem e densidade. Escolhendo densidades, a escala do histograma ficará de tal maneira que a soma das áreas das barras será igual a 1. O que pode ser interessante para avaliar a aderência ao modelo teórico, para a gente comparar com aquele gráfico lá que tinha escala na faixa do 0,3, que era o gráfico teórico. Vamos ver como é que ficou o histograma aqui. Veja, vocês têm aqui, e tem uma escalinha um pouquinho diferente, na faixa aqui de 0,2. Tem os valores variando aqui de menos 10 até, sei lá, um pouquinho aqui, 7, alguma coisa assim. Não está no lado positivo aqui, não está subindo muito. Daria para considerar isso aqui mais ou menos simétrico? Talvez. Por que isso aconteceu? Por que ficou assim esquisito? Porque a gente só pediu para ele tirar 1000 dados. Se a gente aumentar o tamanho da amostra, nós podemos ter um resultado diferente. Vamos pedir para ele para tirar uma amostra com 1 milhão de elementos. A gente acrescenta 3 zeros aqui. Vamos subscrever o conjunto de dados e vamos esperar ele tirar a amostra de 1 milhão de elementos. Dependendo do computador, isso pode levar mais ou menos tempo, certo? Dependendo do teu processador, dependendo de quantos programas estiverem abertos, esse processo de retirada da amostra pode demorar mais ou menos tempo, já que são 1 milhão de dados, certo? Depois, o que nós vamos fazer? Com os dados disponíveis, nós vamos construir um histograma de densidade de novo. Temos aqui, então, um conjunto com 1 milhão de observações, certo? E aí, eu venho aqui no gráfico, histograma, observações, a função de densidade, e vamos ver como é que se comportou o meu histograma aqui. Ó. Reparem que está bem simétrico. Mas por que está assim tão esquisito? Professor, a densidade lá está em 0,1, não está exatamente aquela, tudo mais. Ele está realmente bastante simétrico. Mas o gráfico apresenta essa grande flutuação aqui. Está meio difícil enxergar alguma coisa, certo? Nós podemos, talvez, arbitrariamente, definir um número aqui, ó, de classes, sei lá, vou colocar aqui 50 classes, por exemplo, e vamos ver o que acontece. Veja. Você já tem a situação aqui um pouquinho mais parecida com o caso da distribuição teórica, certo? Percebam que do ponto de vista de simetria, está perfeito e você tem aqui esse comportamento aqui. Por que ficou tão apertado aqui? Porque nós estamos trabalhando com uma amostra muito grande. Aí você tem uma variabilidade bem pequena em torno do 0, comparado com as outras, certo? Muito bem, esse gráfico pode ser salvo ou pode ser copiado como metafile para utilização num relatório, num texto que você queira fazer, certo? Então, pessoal, basicamente era isso para esse vídeo. Comentários e perguntas logo abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima.